Olá, esse é o Poder Entrevista, eu sou o Pedro Linguitti, do Poder 360. E eu sou Radassa Levental. Hoje vamos entrevistar Rafael Fonteles, governador do Piauí. Rafael Fonteles tem 39 anos, é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí e mestre em economia matemática. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 2003, foi secretário de Fazenda do Piauí de 2015 a 2022, durante os 2 mandatos de seu antecessor, Wellington Dias. Em 2022, foi eleito no primeiro turno ao governo do estado, com 57,17% dos votos. Este é o seu primeiro mandato e foi o primeiro cargo político disputado. Fonteles também é presidente do Consórcio Nordeste. Governador, a gente agradece por você estar aqui com a gente hoje no Poder 360. Obrigado. Eu que agradeço, Pedro, Radassa, um prazer estar aqui com toda essa audiência do Poder 360. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 15 de abril de 2025. Governador, eu queria começar essa entrevista falando sobre o seu mandato até o momento. Na avaliação do senhor, quais foram os seus 2 principais erros e principais acertos? Olha, é uma pergunta difícil resumir apenas em 2 erros e 2 acertos, mas sem dúvida a gente acredita bastante na gestão técnica, num planejamento muito elaborado, baseado inclusive no planejamento que fizemos ainda em campanha eleitoral. Isso se tornou um plano de gestão e nós temos seguido à risca para exatamente ter esses compromissos cumpridos ao longo do mandato. Então já chegamos na metade do mandato a cumprir 80% das metas, dos compromissos assumidos. Então acredito que isso tem resultado em uma melhoria bastante significativa em áreas muito importantes para a população, como a área da segurança pública, a área da educação em tempo integral, a área da saúde, o acesso à saúde, sobretudo no interior do estado, e um grande destaque também na parte de infraestrutura de rodovias. Então, esse planejamento possibilitou esse avanço nessas áreas muito importantes. E com relação a erros, eu acredito que sempre é importante a gente estar revisitando tudo que a gente fez ao longo do mandato para ver onde é que a gente pode avançar mais. Então, por exemplo, na área de mortes no trânsito, é algo que a gente ainda não conseguiu avançar e, portanto, a gente celebrou um pacto pela redução dos acidentes de trânsito para que a gente consiga ir nessa direção. E outro ponto que não é um erro propriamente do nosso governo, é exatamente ainda uma chaga que nós carregamos de muito tempo, que é o analfabetismo de adultos e idosos. Então a gente está fazendo um grande programa para permitir que essas pessoas de 40, 50, 70, 80 anos de idade tenham a oportunidade de ir na escola a primeira vez e aprender a ler, escrever e continuar na educação de jovens e adultos. Então são desafios importantes que nós temos pela frente. Quero ainda nesse mandato de governador apresentar soluções efetivas para esses 2 problemas muito graves que ainda temos no estado do Piauí. Governador, o senhor será candidato à reeleição em 2026 e, se sim, com partidos coligados? E quais partidos a gente pode esperar? Olha, é provável que eu seja candidato à reeleição. É claro que o futuro a Deus pertence e queremos estar com os mesmos partidos que hoje nos dão sustentação. Então, o PT, o MDB, o PSD são partidos que nos dão sustentação na Assembleia Legislativa. A nossa bancada federal também, que muito nos apoia, estão nesses partidos. E, portanto, é uma provável aliança que irá se consumar no ano que vem. Mas nós só estamos tratando de eleição de 2026 em 2026. Governador, agora falando sobre o futuro do PT como um todo. No dia 14 de abril, ontem, o deputado Rui Falcão oficializou a sua candidatura para a presidência do PT e ele disse que quer forçar um debate interno. Ele vai disputar contra o Edinho Silva, que tem o apoio de Lula. Na avaliação do senhor, qual é o debate que o PT precisa nesse momento e qual é a candidatura que o senhor apoia? Olha, primeiro que se o presidente Lula apoia o candidato Edinho, eu vou apoiar o candidato apoiado pelo presidente Lula. Até porque eu tenho defendido que é muito importante que o Partido dos Trabalhadores defenda o projeto do presidente Lula. Então, claro que o PT tem essa grande vantagem, essa democracia interna vibrante. Então, a discussão é muito importante que aconteça. O processo de eleições diretas é algo que fortalece o partido, mas é claro que eu estou alinhado
com o presidente Lula. Então, ele definindo, né, a preferência dele pelo nome do Edinho, nós deveremos acompanhar. E segundo o último levantamento do Poder Data, de 19 de março, a desaprovação do governo dele chegou a 53%. Essa é uma taxa que vem aumentando desde a metade do ano passado. Tendo em vista esse resultado, Lula deveria se candidatar à presidência em 2026? Olha, se Deus quiser, Lula será candidato à presidência da República. Ele está muito bem de saúde, está realmente com muita vontade de trabalhar pelo povo brasileiro e é o candidato do Partido dos Trabalhadores. Eu acredito que essa oscilação negativa já houve uma reversão. No estado do Piauí, nós acompanhamos diariamente a aprovação nossa, do presidente da República também, e já há uma melhora significativa nas 2 últimas semanas, e certamente os grandes institutos nacionais irão apontar isso nas próximas pesquisas. Então, já há a última pesquisa do Datafolha já demonstra que essa oscilação negativa parou de ser ampliada, e agora eu já percebo nas avaliações feitas no estado do Piauí uma melhora. Então, tenho certeza que o presidente Lula será bastante competitivo, eu diria até favorito, mas é claro que a decisão é da população. Então, ele é o nosso candidato a presidente da República em 2026. Mas, governador, na avaliação do senhor, essas melhoras são suficientes para garantir uma reeleição? Eu acredito que sim, ainda mais o que está vendo pela frente. Cada vez o presidente mais ativo, junto ao Congresso Nacional, garantindo a governabilidade, o presidente mais presente nos estados, com mais viagens. É bom se registrar que o presidente passou por um problema de saúde no final do ano passado, então ele voltou mais intensamente a viajar pelo Brasil depois ali do período de carnaval, então mais março, abril, então são mais entregas, e como ele mesmo diz, é um ano de colheita, aquilo que foi plantado em 23 e 24, sendo colhido a todo vapor. Então, investimentos privados que foram atraídos para o Brasil, o Minha Casa Minha Vida começando as primeiras entregas dessa nova leva de habitações, o Pé de Meia é um grande sucesso, o Mais Especialidades, a política de combate ao roubo de celular, que inclusive o Piauí, né, foi uma inspiração para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então são muitas entregas em áreas importantes para a população. E a questão econômica, eu acredito que com a super safra de alimentos e com o arrefecimento da cotação do dólar, além das medidas tomadas diretamente pelo governo federal, irão reduzir o preço dos alimentos e, portanto, o custo de vida da população irá diminuir e isso irá se refletir também em popularidade para o governo federal. Governador, na sua opinião, a desaprovação do governo Lula afeta seu plano de reeleição para governador em 2026? Primeiro, como eu já lhe disse, eu não acredito nessa desaprovação. Acho que o presidente Lula já está recuperando o patamar que ele teve. Nós estamos falando que o presidente Lula já teve acima de 75% de aprovação, hoje está ali na casa de 65%. 65% de aprovação no estado do Piauí. É uma ampla aprovação no nosso estado e vai retornar, a meu ver, muito em breve, a estar acima de 75% novamente, que é o patamar, inclusive, que ele foi eleito em 2022 no estado do Piauí, 77%. E, governador, caso Lula não seja candidato em 2026, o senhor indicaria algum outro nome do PT? Não, o nosso nome é o presidente Lula, o nome que nós defendemos e que tenho certeza que é o melhor para o país, é o presidente Lula em 2026. Bem, eventualmente o presidente Lula vai sair da política e eu queria saber se o senhor se vê como um nome para a nova geração que pode liderar a esquerda. Olha, veja bem, nós temos que estar focados na eleição de 2026, nas entregas de 2025 e 2026 e na eleição de 2026. Então, toda a nossa força, de todos os que acreditam, né, no governo do presidente Lula, é na sua reeleição, para ele continuar esse processo de reconstrução do país e, ao mesmo tempo, apontar caminhos para o futuro, sobretudo aproveitando o potencial do Brasil na transição energética e em várias áreas que nós somos extremamente competitivos, para gerar mais desenvolvimento para a nossa gente. Então, o foco total é nisso, e claro que em outro momento será discutido, né, toda essa renovação do próprio Partido dos Trabalhadores e de toda essa agenda, né, liderada pelo PT. Então, acredito que é o próprio presidente Lula que irá conduzir isso no momento oportuno. Nesse momento, foco total nas entregas do governo do presidente Lula e no próximo ano na reeleição do presidente Lula. Quais nomes o senhor diria que são candidatos competitivos por parte da direita? Olha, eu acredito que, como já disse anteriormente,
que o ex-presidente Bolsonaro será um protagonista do lado da direita. Então, eu não sei quem é que o ex-presidente Bolsonaro irá apoiar, caso ele não possa ser candidato, mas em qualquer cenário ele será protagonista e, novamente, nós teremos uma eleição polarizada no Brasil. E como o presidente Lula venceu as eleições estando na oposição em 2022, agora com um governo com muitas entregas, eu acredito que, inclusive, a diferença entre Lula e o candidato da extrema-direita será maior do que a que tivemos em 2022. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria falar sobre política fiscal, perdão. Na semana passada, o senhor e outros governadores do Consórcio Nordeste, o qual você preside nesse ano, se reuniram com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para discutir, entre outros assuntos, a mudança na faixa de isenção do imposto de renda. O Poder 360 mostrou recentemente que os estados e municípios perderiam cerca de 25 bilhões de reais em receita própria ou repasse via fundos caso a isenção seja aprovada. Qual seria o impacto para o estado do Piauí? Olha, na verdade, esses números já estão sendo revisitados pelo Concefaz, que é o Comitê do Secretário de Fazenda, que subsidia, obviamente, os governadores com informações sobre qual seria a perda relativa ao imposto de renda retido na fonte. Porque veja que a reforma proposta pelo governo federal, que tem o apoio do Piauí e do Nordeste, de isentar quem ganha até R$5.000 e compensar isso com faixas de renda mais altas, ela é neutra do ponto de vista arrecadatório. Mas pode haver uma distorção em relação a estados e municípios. E é essa preocupação que nós levantamos. Tenho certeza que o Congresso Nacional irá conseguir uma solução que ela seja neutra também para estados e municípios e não apenas para o conjunto da federação. De sorte a fazer justiça tributária, ou seja, quem ganha menos paga menos ou não paga nada, e quem ganha mais paga mais, sem comprometer receitas da União, dos estados e dos municípios. Ou seja, uma reforma neutra do ponto de vista arrecadatório, mas que faz uma realocação, tirando de quem ganha menos e colocando, tirando imposto, né, de quem ganha menos e colocando mais imposto para quem ganha mais. E quem ganha mais, nós estamos falando de muito mais, ou seja, mais de R$1 milhão por ano, 10 milhões de reais por ano, para poder fazer justiça tributária. Então, essa proposta tem o nosso apoio, porém, fazemos essa observação para não haver perdas para estados e municípios. Bom, governador, aproveitando que meu colega mencionou o Consórcio Nordeste, atualmente o senhor é o presidente do consórcio, então eu gostaria de saber o que já foi feito até agora e quais são as suas metas para esse ano de presidência e também um desafio. Olha, o Consórcio Nordeste tem duas funções básicas. Primeiro, defender os interesses da região Nordeste e segundo, o compartilhamento de melhores práticas. Então, assim que a gente assumiu a presidência ali em fevereiro, nós elencamos os temas prioritários para essa defesa dos interesses da região, perante o Congresso, perante os ministérios, perante o Judiciário, porque há temas que interessam ao Nordeste que estão nessas áreas, seja do Poder Judiciário, Congresso ou dos ministérios do governo federal. Então, pontos que foram decididos na nossa Assembleia como prioritários para esse ano. A questão da transição energética é uma oportunidade única para o Nordeste se industrializar com uma grande vantagem competitiva. Então, tudo que envolve transição energética são temas importantes para a região. A questão da distribuição do mercado de crédito. Nós entendemos que o crédito às empresas, o crédito produtivo, a fatia que fica com empresas do Nordeste é muito menor do que o próprio PIB da região e muito menor ainda do que a população da região, o percentual. Então precisamos cada vez mais que os instrumentos de crédito do Brasil, de todos os bancos de fomento, fundos de fomento, sejam melhor distribuídos para a região Nordeste. Então esse é um ponto muito importante que nós vamos defender bastante. E há vários temas federativos que estão em discussão no Congresso Nacional, como, por exemplo, já foi citado aqui a reforma do imposto de renda, a PEC 66, que fala do alongamento das dívidas, a regulamentação do PROPAC, que já foi inclusive feita, temas que envolvem distribuição de recursos entre os estados e os municípios do Brasil. Todos esses temas interessam ao Nordeste para exatamente diminuir as desigualdades regionais e para isso o Nordeste precisa ter uma fatia maior, pelo menos, do que a sua fatia no PIB do Brasil para poder corrigir essas desigualdades. Em entrevistas anteriores, o senhor afirmou que quase
ali 100% da matriz do Piauí é de energia renovável, produz 6 vezes mais energia do que consome. E no estado do Senhor tem 2 grandes projetos de hidrogênio verde, né? Eu queria entender por que investir em uma energia que ainda é uma forma de energia que é tão incipiente e como assegurar que esse investimento não caia no bolso da população. Perfeito. Olha, nós temos que governar resolvendo os problemas urgentes da população e, ao mesmo tempo, apontar caminhos para o futuro, para o real desenvolvimento, e isso é necessário um pensamento de longo prazo. Então, o Nordeste e o Piauí, em particular, tem uma vocação natural para a energia verde. Nós produzimos uma energia quase 100% limpa, no caso do Piauí, 99,75% da matriz elétrica é limpa, e produzimos várias vezes mais do que consumimos, ou seja, temos um excedente de energia verde. Isso tem que ser utilizado para levar indústrias verdes para os nossos estados. Então, o hidrogênio é uma dessas indústrias, data centers é outra dessas indústrias, siderúrgicas verdes é outra indústria. Eu poderia citar aqui vários exemplos. Então, o Piauí quer se posicionar como um cluster, como realmente um ambiente favorável para a atração desses investimentos, sobretudo na nossa ZPE. Só temos 2 ZPEs alfandegadas em operação no Brasil, a do PECEM no Ceará e a de Paraíba no Piauí. Então nós temos grandes vantagens competitivas para atrair essas indústrias. Claro que são investimentos de longo prazo. E muito pelo contrário, isso vai gerar muito mais oportunidade de trabalho, emprego e renda para a população, já aproveitando uma vantagem natural que o estado do Piauí tem, além da vantagem institucional da ZPE que nós já citamos. Então acreditamos muito nessa agenda, sabemos que é uma agenda de longo prazo, mas temos que plantar agora para colher num futuro breve. Governador, o senhor mencionou os data centers. Hoje a gente sabe que existem 42 projetos de instalação concentrados no Sudeste, no Sul e também no Ceará. Quais são os atrativos do Piauí? Como o Piauí está se articulando para conseguir investimentos desse setor e se consolidar nessa corrida pelos data centers? Perfeito. O Piauí tem inúmeras vantagens competitivas. Primeiro, esse excedente de energia renovável, é um ponto. Segundo, ZPE. Só temos 2 ZPEs alfandegadas no Brasil, uma no Piauí, em Parnaíba. É uma vantagem competitiva enorme. A questão da água abundante também no nosso estado é outro ponto relevante. Um quarto ponto é todo o apoio institucional que o governo tem dado, porque é uma agenda prioritária deste governo. Então, com base nisso, nós acreditamos que seremos um grande player, um grande protagonista nessa indústria de data centers que tem tudo para vir para o Brasil, inclusive com uma política nacional que está sendo desenvolvida por vários ministérios, capitaneados pelo ministro Fernando Haddad, com quem tivemos recentemente, e estamos muito animados com o que teremos pela frente em termos de incentivos para o Brasil e, claro, preservando esses diferenciais competitivos do Piauí e do Ceará, por exemplo. Bem, a energia no estado do Piauí está praticamente garantida, tem até muito excedente, mas segundo o último censo demográfico do IBGE, isso de 2022, só 18% da população local possuía fossas adequadas residenciais. Como o senhor explica esse contraste de energia e saneamento básico e se o saneamento é ou não uma prioridade? É tanto uma prioridade, Pedro, que nós conseguimos fazer um leilão para concessão à iniciativa privada do serviço de água e esgoto. Esse indicador 18% realmente nos envergonha. É uma chaga que carregamos de séculos de não priorização dessa agenda do saneamento. Você vê que Teresina, que tinha um patamar de 19%, hoje tem 60%, porque em 2017 se fez a concessão para a iniciativa privada. E agora o interior do Piauí poderá usufruir dessa mesma taxa de crescimento do percentual de saneamento básico no Piauí. Então esperamos sair desse patamar de 18% para 90%, que é o que preconiza o novo marco legal do saneamento, dentro do prazo estipulado, os próximos 10 a 12 anos. E a universalização do acesso à água, 99% até 2030. Então, eu acredito que nós teremos sucesso. Essa operação vai começar agora em meados desse ano e, portanto, é um desafio que nós temos. Deveria ter colocado, inclusive, naquele rol de desafios da primeira pergunta que você me fez, porque realmente é algo muito
problemático que nós carregamos há séculos e que agora tem solução. E agora, governador, para encerrar a nossa última pergunta, como que o Piauí se prepara para enfrentar eventuais desastres naturais, como os deslizamentos e inundações, considerando que o estado tem quase 50 municípios em áreas de risco? Olha, nós apresentamos o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, o primeiro estado do Nordeste que apresentou esse plano. Nós temos colocado uma prioridade nessa agenda, também dentro do Pactos pelo Piauí, que é uma proposta nossa de 7 pactuações entre o governo do estado e os governos municipais. Um deles é o Pacto pelo Saneamento e Defesa Civil, para exatamente acelerar esse plano de prevenção, mitigação, resposta e reconstrução fruto desses eventos climáticos extremos, seja de seca, que é o que nós estamos vivendo agora, uma seca verde, ou seja, a nossa caatinga ela está verde nesse momento porque choveu ali no início do ano, mas logo depois parou e a população já sofrendo com a estiagem que começou mais cedo. Seja no período chuvoso, como temos exemplos de inundação esse ano, por exemplo, foi na cidade de Pecos, a terceira maior cidade. Então, todo esse planejamento e os recursos necessários do Estado e do governo federal para, repito, prevenção, mitigação, resposta rápida e recuperação das áreas atingidas por eventos climáticos extremos. Governador, a gente agradece pela sua participação aqui no nosso programa do Poder 360. Obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Um abraço a todos que fazem o Poder 360. Espero estar aqui mais vezes. Um grande abraço. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de abril de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada.